Fala, criptonautas! Então, explicando aqui para vocês essa movimentação do Bitcoin, tá? Vamos entender o que aconteceu aqui e o que a gente pode esperar, né? Quando a gente tem um cenário onde há um topo histórico, acima do topo histórico, a gente não tem mais nenhuma resistência. Quando a gente não tem mais nenhuma resistência, a gente acaba deixando muita liquidez acima dali de stop losses, onde não tem nem apoios, ou seja, não tem uma resistência para ser um apoio ali. Por quê? Porque não existem informações, porque nunca chegou o preço lá. Quando as pessoas fazem isso há muitas semanas e meses, ou então quando está chegando no topo histórico para poder shortar, essa liquidez acumulada acima dos topos faz com que o mercado possa sim dar um rompimento para cima para poder pegar todas essas liquidezes. Liquidezes não, liquidez. Para pegar toda a liquidez acima dos topos. Então, aqui, quando você vê o topo histórico aqui, ó, deixa eu botar aqui para você ver. Quando você pega aqui o topo histórico, vamos dizer daqui, tá? Em 113. A gente já tinha rompido lá em 110, por exemplo, mas eu estou usando esse exemplo daqui. As pessoas acabam vendo esses topos como uma boa chance de fazer um risco-retorno bom. Aqui, por exemplo, shortar aqui, ó, quem shortou aqui se deu bem. Ó, quem shortou aqui se deu bem. E aí, quando o preço chega aqui pela terceira vez, o que você acha que as pessoas vão fazer? Shortar de novo, entendeu? Então, por ter visto no passado recente de que a gente teve aqui isso daqui, ó, essas correções aqui deram oportunidade de short, na terceira vez a galera vai fazer a mesma coisa. E aí, quando as pessoas entraram aqui, elas não fecharam ainda, por exemplo, os trades, né? Vamos dizer que estão com abertos ainda e botaram um stop acima daquilo. As pessoas que entraram aqui também. E aí, o que acontece? Quando ele vai se aproximando daqui, significa que quem fechou aqui está no lucro, 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 lucro. Daqui para cima, o nego vai ficando com medo. Quem está na frente do computador, por exemplo, ih, caralho, tá voltando contra mim. Tá voltando, vou fechar, para não estopar no zero, enfim, para pegar um pouco de lucro. Essa caminhada daqui de baixo para aqui para cima não necessariamente são compras somente. Tipo, vou comprar. Não, tem gente querendo pegar esse fundo aqui, o que joga o preço para cima. Mas como o preço está se aproximando de lá, as pessoas que estão presas aqui nesses trades vão fechando os seus shorts, parcialmente ou totalmente. E aí, conforme eles vão fechando, também vão recomprando. Quando você está de short e fecha o trade, recompra. Quando você está de long e fecha o trade, você vende, tá? Então, toda finalização de um short, você acaba comprando. E aí, isso aqui vai aumentando, o volume de compra vai também aumentando. E aí chega aqui. Quando chega aqui, o volume de compra, ele pode ser tão grande que ele passa daqui para cá para cima só. Vamos dizer, daqui para cá. Sendo que aqui em cima, logo acima do topo histórico, o que há? Tem muitos stop losses, tá? Vou botar aqui para que vocês entendam. Não tem nenhuma resistência acima. Então as pessoas acabam colocando o stop curto, tá? Muita gente coloca o stop curto, isso é previsível demais. Então aqui, ó, stop loss. As pessoas colocam o stop loss aqui, e aí fica essa carreirinha aqui, ó. Uma stop loss aqui, a outras pessoas colocam stop aqui, e assim vai. Tá? Vamos dizer que seja dentro do gerenciamento, 5%. Então, dali para cima, até 5%, eu estou falando isso de uma forma muito conservadora dentro do gerenciamento de risco. A gente sabe que muita gente exagera e não utiliza isso. Mas vamos lá. 0,86% só, tá? Então, se eu botar até lá em cima, 2%, 3%, tem muito stop aqui, entendeu? Então, as entradas, elas só podem ser feitas aqui embaixo. Se você colocar uma entrada de venda aqui em cima, você está tirando no escuro. Então, presumindo que a gente consiga entrar aqui de short e daqui até aqui em cima, 0,89, não tem nem 1% de stop losses, assim, de vários e vários e vários. Aí, quando ele rompe para cima, acaba pegando todos esses stop losses. Então, o mesmo efeito que a gente teve aqui embaixo, de compras em sequência por conta de fechamentos de stop losses, ou pessoas com medo de voltar para o zero e fechar, aqui em cima porque tinha muitas ordens
de stop losses, entendeu? Você entra e você precisa colocar um stop loss. Ah, não quer colocar? Tudo bem, fica tranquilo, você vai ser liquidado. Então, você sendo liquidado, você dá uma pancada muito maior no mercado, porque quando você está, por exemplo, com 10 mil e você alavanca 10 vezes, você não está com 10 mil no mercado, você está com 100 mil no mercado, entendeu? Então, essa pancada de 100 mil é que acontece ali. Imagina com pessoas com milhões ali alavancado, porque tem, tá? Vocês podem imaginar que não tem gente maluca que entra com 1 milhão de dólares, 5 milhões de dólares alavancado? Tem pra caramba. Então, teve um cara recentemente que ele alavancou 30 milhões de dólares 40 vezes, tá? Eu lembro que, eu não sei se foi exatamente isso, mas deu mais de 1 bilhão de dólares já alavancado. Então, vamos dizer que esse cara seja liquidado. É 1 bilhão de venda que vai no mercado ali, entendeu? E ele já estava com 4 milhões de lucro naquela altura. Agora ele deve estar rindo à toa. É Mega Sena que ele ganhou. Aí aqui, estopou todo mundo. Todo mundo não, né? Tem mais ainda. Mas conforme a gente foi vendo isso daqui acontecendo, ou seja, as pessoas que foram estopadas, isso é porque eu estou falando para vocês. Agora, quem está vendo movimento de alta no mercado não está preocupado com isso. Está preocupado em pegar fundos ascendentes. E aí começa a vir todo mundo atrás. Efeito manada. Vamos pegar, tá explodindo, vai entrar, vamos embora. E aí acaba dando uma pancada reta para cima, tá? Então esse pump que aconteceu foi uma soma de pessoas fechando trade de short, também com pessoas querendo tirar proveito dessa movimentação de alta. Juntou os dois, útil ao agradável, explodiu, tá? Então, por isso que a gente teve esse movimento expressivo de alta. Isso vai perder força em algum momento, já no curto prazo, sim. Por que que a gente pode ver isso, tá? A gente tem um cenário que pode levar o Bitcoin até 120 mil dólares? Tem. Só que a gente tem que ter a noção do seguinte. Hoje é dia 10, tá? Dia 10. Dia 15, a gente vai ter dados sobre a inflação. O mercado está subindo muito porque o Federal Reserve meio que está um pouco mais inclinado a... Tá bom, vou ver se eu corto então a taxa de juros até dia 30 de julho. Por quê? Tá tendo uma pressão, tá tendo crítica do Trump, etc. Você cortar a taxa de juros sem planejamento, isso é arriscado. O Trump quer que corte, isso daí daria uma popularidade para ele inédita. Mas não é bom, tá? Não é bom sair cortando por cortar. Só que pode ser que o Fed já esteja enrolando demais para cortar a taxa de juros. Isso foi percebido por muitos economistas, inclusive por mim, que não sou economista. Já vi que ele estava higher for longer já tem realmente muito tempo. Então, assim, porque era para ele cortar a taxa de juros em junho, entre junho e julho. Mas essa expectativa, ela saiu dali para setembro, tá? Então já descartou junho e julho e foi para setembro. Então a gente teria um corte mais certo de 58%, 60% de probabilidade só em setembro. Só que depois dessa ata do Fed, ou seja, é um documento oficial, mostrou-se um interesse de rever isso. Tá, vamos ver então se a gente já consegue para agora em julho, até dia 30. Ok. E aí o mercado explodiu, porque o mercado ele se antecipa aos fatos. Quanto mais a gente vê notícias tangíveis, tipo assim, ó, dia 30 a gente pode cortar os juros, talvez, nunca é certo. O mercado já vai se antecipar. Pô, por quê? Não porque vai cortar a taxa de juros, e sim porque talvez vá cortar. O mercado, ele começa a subir com a expectativa de que pode acontecer. Se acontecer ou não, é impressionante isso que eu vou falar. Não interessa. Não interessa. Por quê? Porque você se posicionou antes. Então, se você entrou antes com esse rumor, que é uma ata, documento oficial, de que pode cortar a taxa de juros, chega lá dia 30, por exemplo. Chegou dia 30, não vou cortar, não. Cara, tu tá no lucro, irmão. Não interessa. Você vende a sua posição no lucro e tá bom. Agora, as pessoas que esperaram chegar dia 30 para ver se ia cortar a taxa de juros, não cortou e entrou, perdeu dinheiro ou foi liquidado. Ou, se não entrou, viu o mercado desmoronar por falta de... por quebra da expectativa, tá? A frustração nada mais é do que o descompasso entre a expectativa e a realidade. Quando ela não ocorre, ou seja, você tem muita expectativa e é quebrada ali a sua expectativa, porque não é a realidade, você sofre, você tem frustração, tá? Então, por isso que o mercado está subindo e ele pode continuar subindo, sim. Só que a gente tem 5 dias
para que a gente tenha dados sobre a inflação. A gente teve alguns dados sobre emprego. Esses dados sobre emprego mostrou que teve menos pedidos de seguro-desemprego. Isso significa que a economia está um pouco aquecida, o que pode elevar a inflação. Então, isso é um sinalzinho de alerta, ainda leve, mas é um sinal de alerta para a inflação. Se dia 15 agora nós tivermos uma diminuição da inflação, aumenta muito a chance de cortar a taxa de juros dia 30. Então, o mercado vai explodir mais ainda, provavelmente. Agora, se tiver um aumento da inflação, vai surgir dúvida. Se surgir dúvida, o mercado vai perder força, provavelmente. Tá? Então, não me surpreenderia ficar de lado o mercado, entendeu? Se o mercado ficar de lado depois do dia 15, porque a inflação subiu, isso pode dizer que, por conta da inflação, pode ser um pretexto para o Fed falar, putz, eu até ia cortar, mas como a inflação subiu, melhor não, entendeu? Então, isso pode acontecer, sim. Agora, no curto prazo, olhando aqui o próprio movimento do Bitcoin que está acontecendo, a gente vê que, assim, não é aquele que fala que está fraco, tá, galera? Não tem como falar que a gente está fraco. Por quê? A gente está dentro do dia ainda. O dia tem 24 horas, daqui a pouco vai dar 8 horas da noite, então a gente tem até 9 horas para concluir. Sim, o dia foi maravilhoso. Não tem como falar que o mercado está fraco por nenhuma hipótese, porque no diário nós estamos com 156 bilhões de dólares positivos. Então, por mais que você veja umas velas vermelhas e tal, não pode falar que o mercado está fraco, está perdendo força, não pode ainda. Não revertemos tendências em tempos gráficos grandes. A gente está próximo de correções? Sim. Quando a gente tem, por exemplo, o diário em sobrevenda, são momentos muito bons para compras. Nós estamos em sobrecompra no diário. Está, então, num momento muito bom para vendas? Ainda não. Pode ser que sim, mas o que acontece? Quando o mercado ele tem uma força muito repentina, os indicadores ficam errôneos. Então, se a gente costuma shortar no sobrecompra e longar no sobrevenda, quando o mercado ele está irracional, quando está muito bom, o mercado também fica irracional, tá, galera? Eles só compram e vai loucamente. Os sobrevendas atingem mais rápido. Então, o diário em sobrecompra não significa que a gente vai ter um pancadão para baixo ainda. A gente só vai confirmar isso quando a gente pivotar para baixo em tempos gráficos de 1 hora, por exemplo, ou acima. Enquanto isso, a gente pode continuar subindo mesmo com o diário em 70, tá? Em 2023, se eu não me engano, o Bitcoin ele não parava de subir e estava totalmente sobrecomprado no diário. Então, quem shortou o diário, para poder achar, shortou, o tempo gráfico grande está sobre quando eu vou shortar, tomou na jabiraca lindamente, tá? Então, assim, ignorem os indicadores, porque eles não vão dar uma certeza maior, porque a gente não está tendo tanto sincronismo assim, a gente está tendo um otimismo, por exemplo, para a gente ter os indicadores funcionando muito bem, a gente tem que ter um equilíbrio entre compradores e vendedores. Mais compras, menos vendas. Mais compras, menos vendas. Mas a gente não está vendo isso de forma organizada. Se eu botar aqui no tempo gráfico não, se eu botar na linha, você vai ver isso. Olha a linha. Você vê alguma sincronia? Não. Você vê que tem porradão, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, porradão! Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, não tem uma coerência. Isso também é ruim para os indicadores, tá? Então, mesmo que o dia esteja maravilhoso, vocês não podem se basear totalmente nos indicadores. Quais indicadores estão funcionando, tá? Médias móveis. Por exemplo, aqui nos 5 minutos, a gente vê que as médias móveis acima dela funcionam muito bem. Os toques. Então, até tomar stop, vai usando essas médias móveis. Daqui a pouco vai dar stop, porque a gente vai eventualmente corrigir, mas enquanto não perdermos essas médias móveis, a gente terá essas vantagens. No momento estamos no padrão de equilíbrio, então isso daqui, por mais que estejamos dentro de uma bandeira de alta, é bem legal isso aqui, mas não deixa de ser equilíbrio, isso aqui pode sim romper para baixo,
e começar a mudar um pouco o quadro, tá? Agora vamos botar aqui o indicador, cadê o indicador? RSI, para que vocês vejam. O RSI, ele está sobrecomprado no diário, no 70. Mas olha aqui, ó, em maio ele também ficou e subiu bastante. Vamos olhar lá para trás. Aqui, ó. Olha aqui em 2023. 2023 a gente teve também, ó, uma subida impressionante. Tá vendo? O mercado não parou de subir. Eu tô no diário, tá? Não parou de subir. Enquanto a gente teve aqui o... Calma aí, vamos botar aqui até... Ó, mesmo o diário... Não, aqui é justo. Pronto. Daqui, mesmo que a gente tenha tido uma baita de uma divergência, ou seja, enquanto o RS que estava sobrecomprado caiu, a gente continuou subindo ainda, para formar fundo aqui e depois continuar. Então, não necessariamente por estar num tempo gráfico muito grande de sobrecompra que a gente vai derreter assim de cara, tá? Isso pode não acontecer por conta desse dessincronismo. A gente não está tendo um sincronismo de movimentação, então os sobrecompras eles podem continuar subindo, beleza? Mas eu tô mais cauteloso, não vou fazer nenhum tipo de trade agora, acho que o melhor momento já passou, a gente tem que esperar um pouco mais de correções para conseguir, de fato, aproveitar sobrevendas, tá? O meu trade de Ethereum e de Celestia tá ótimo, todos eles estão muito bons. Eu entrei em Ethereum lá em 1.700, mais ou menos, quer dizer, 1.700, ó. 2.400 mais ou menos, e Celestia eu entrei em 1,40. Eu tô muito bem na fita. Olha Celestia, por exemplo. Olha onde entrei em Celestia. Vou botar aqui, entrei em 1,70. Agora eu vou explicar por que eu não devo fechar esse trade. Não quero. 1,70, né? Não, 1,70 não, 1,40. 1,40. Olha isso, gente, na moral. Eu só fui me dar conta depois. Olha onde eu entrei. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Olha onde eu entrei. Vocês não estão entendendo. Eu peguei o fundo, galera. O fundo do fundo do fundo mesmo. Eu não vou soltar. Mano, já pensou isso aqui? Entra no bull market depois com a altcoin season. Eu peguei no fundo mínimo mesmo. Olha aqui, ó. Praticamente não tinha nada para baixo. Essa linha amarela foi meu ponto de entrada. Olha isso. Daqui para baixo não tem informação. Nunca chegou lá. Olha isso, olha isso. Não vou fechar não. Esse aqui é um trade que eu acertei na mosca mesmo. E eu passei para vocês na live dos alunos. Falei que eu estava entrando em Celestia, Solana, Bitcoin e Ethereum. Ethereum segurei, Celestia segurei, Solana fechei, Bitcoin fechei. Então, é isso. Essa é a movimentação, essas são as coisas que eu estou aguardando, tá? Aqui a gente já rompeu muito lindamente o canal de baixa para cima, o que é normal. Todo canal a gente tem que prestar atenção no rompimento dele, porque geralmente um canal de baixa rompe para cima, e isso porque ele é um padrão de continuação e não de reversão. Por isso que a gente está continuando normal. Mas, eu estou olhando no total, tá, galera? Isso aqui é tão importante quanto o Bitcoin. Mas aqui está um detalhe. A gente nunca teve mais do que 3,72 trilhões, ou seja, 3 trilhões e 720 bilhões. Na medida que a gente vai se aproximando daqui, pode ser que a gente fique um pouco mais fraco, porque não vai ter dinheiro de fora, talvez o suficiente, para ser injetado no mercado. Então, o mercado ele vai acabar subindo muito através de alavancagem, não através de dinheiro natural que a gente está vendo entrando, tá? Então, assim, vamos dizer que tem bilhões e bilhões de dólares que entrem. Não são bilhões e bilhões de dólares sem alavancagem, são bilhões e bilhões de dólares com alavancagem. Isso tem um problema, porque as pessoas que estão alavancadas, elas não conseguem muitas vezes segurar o trade por muito tempo, porque, primeiro, paga taxa, então, gente que tem muita grana
não alavanca tanto por conta da taxa. A taxa, ela troca de 8 em 8 horas através do funding rate. Então, se você insiste em segurar um trade onde a taxa está positiva, se você está de long, a taxa está positiva, você paga mais de 8 em 8 horas. Você paga para quem está de short. O contrário acontece também. Se você entra num trade de short, enquanto você está lá na taxa positiva, você está sendo pago por quem está de long. Agora, se a taxa fica negativa e você continua de short, você paga por isso também. Isso é uma medida que te pune ou te paga para que você mantenha a oscilação do mercado acontecendo de forma mais natural, entendeu? Por isso que a gente vê esse sobe e desce também, porque tem penalização e tem bonificação. Quando você está do lado da bonificação, o mercado quer que você faça aquilo. Quando você está do lado do punishment, ali é um momento de você repensar no que fazer, talvez até sair daquela posição. Isso vai favorecer a movimentação também. Então, aqui, quando a gente chegar muito próximo de 3,72, talvez a gente já perca um pouco de força, tá? Então, o gráfico do total, ele é imprescindível para a gente poder acompanhar essas histórias aqui, tá? No geral, o mercado está ótimo, mas a janela de oportunidades pode começar a fechar um pouquinho hoje, tá? A gente deve ter outras oportunidades mais para amanhã. Amanhã que eu digo daqui 1 hora, ou seja, 9 horas da noite. Mas agora, por mais que a gente esteja num padrão, muito bom, altista, bandeira de alta, eu não entraria agora, não. Eu esperaria alguns sobrevendas primeiro para tomar algum tipo de decisão. Então, essa aí foi a minha análise e a minha percepção analítica em relação ao mercado.